Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Você gosta de contos de fadas? E se a gente pensar em histórias que são baseadas em contos de fadas, mas contadas em dias atuais e com um toque aí um tanto quanto sombrio? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a indicação de duas leituras super rápidas, porque elas são novelas, então você pode ler aí em menos de 2 horas cada uma delas, e que trazem aí essas características porque elas fazem parte de uma antologia, que é a antologia Femme Fatal, e eu tô falando das novelas O Sono dos Sobreviventes, da Dília Cavalcante, e Eu Estou Aqui, da Clara Savelli. Antes de mais nada, contextualizemos. Você conhece a antologia Femme Fatal? Se não, esse é um projeto da agência Increase, a agência da qual eu faço parte, na qual escritoras trouxeram releituras, então recontagens de histórias ou de princesas da Disney, princesas da literatura de um modo geral, porque tem algumas que não são da Disney, e com uma perspectiva empoderadora dessas personagens. Eu faço parte dessa antologia também. A minha novela é A Filha Ideal, que é baseada na princesa Jasmine do Aladdin, e esse mês a novela que está sendo lançada é a da Lola Salgado, que é baseada na Jane do Tarzan. E gente, vale dizer, nenhuma das histórias que faz parte da antologia tem conexão entre si. Quais você quer na ordem que você quer. Bom, e hoje eu selecionei duas dessas novelas que já foram publicadas pra contar pra vocês, porque as duas vão ter aí um toque um tanto quanto sombrio na história em si, mas que são narradas de uma maneira muito leve, principalmente porque as duas autoras estão habituadas a escreverem YA e elas trazem aí essa característica na narrativa delas, ainda que as histórias não sejam YA, vale esse alerta. E indo por ordem de publicação, então, O Sono dos Sobreviventes foi publicado em julho no ano passado e ele vai trazer uma releitura de A Bela Adormecida. Só que aqui a Dília não seguiu a história da Bela Adormecida acontecimento por acontecimento. Ela se baseou realmente na questão do sono que envolve a princesa Aurora, no clássico da Disney, e na narrativa dela, a personagem é a Thalia, porque ela pegou o nome do clássico original, né, porque o desenho da Disney também é baseado num outro conto de fada que vai ser bem mais sinistro do que aquilo que a gente vê no desenho. De qualquer maneira, a Thalia é uma jovem universitária que ela passou por um trauma quando ela era ainda adolescente. A gente não sabe o que é esse trauma inicialmente, mas ela ficou muito estigmatizada por isso. Então ela resolve fazer faculdade longe da cidade onde ela morava porque ela quer recomeçar, ela quer que as pessoas não saibam quem ela era, o que aconteceu com ela, pra enfim, ela poder se libertar desse passado. Mas ela não consegue se libertar totalmente, porque ela sofre de um distúrbio do sono. Então quando ela entra na parte mais profunda do sono dela, ela desperta naquele evento chamado paralisia do sono. Não sei se vocês já tiveram, eu tive 2 experiências com isso e elas foram péssimas, mas quando você tem paralisia, você tem a sensação de estar acordado, você enxerga as coisas, mas você não consegue se mover e você começa a ter alucinação. Pra vocês terem noção, a última vez que eu tive isso foi agora no final do ano. Eu acordei de manhã, eu via meu quarto com a luz tudo apagada e eu comecei a ver uma aranha gigante andando no teto e vindo na minha direção e eu fiquei desesperada, eu tentava me mexer, eu não conseguia, só quando a aranha caiu em cima de mim é que eu acordei de fato e pude me mexer e percebi que o que estava acontecendo comigo era uma alucinação. Bom, se já foi péssimo ter pouquíssimas dessas experiências, imagina se isso acontece sempre que você pega na parte mais profunda do sono. Por causa disso, a Thalia tem vários esquemas. Ela fica deixando o despertador dela tocar a cada meia hora durante a noite para que ela não possa entrar nesse sono profundo. Ela toma muito café, enfim, ela tenta fugir disso tudo. Só que mesmo assim, às vezes acontecem alguns acidentes e ela dorme profundamente e tem esses episódios. E num desses episódios, ela vai alucinar com uma garota que vai aparecer ali no quarto dela, toda ensanguentada, e logo depois, quando ela realmente desperta e tá andando pelo campus da faculdade, ela descobre que essa garota com quem ela alucinou de fato existe e ela desapareceu. A Dília já me pegou desde o comecinho da leitura, porque logo no começo ela já deixa claro pra gente que a personagem guarda aí um segredo de algo que aconteceu com ela, e eu fiquei ali me coçando pra descobrir o que era esse trauma, o que tinha acontecido, mas mais do que tudo, a forma de como a Dília vai conduzindo essa narrativa é muito envolvente, então ela consegue construir os cenários muito bem, as personagens, incluindo as informações que são necessárias para construir também a tensão e o suspense na história, sem perder essa leveza. Então mesmo a gente tendo aí uma história com um aspecto um tanto quanto sombrio
indo pra esse lado do horror, talvez do sobrenatural, ainda assim a gente tem passagens que são mais leves, que ela coloca algumas piadas que são muito bem encaixadas, porque esse é outro aspecto, né? Como a gente não tá falando de uma história que é abertamente leve, abertamente engraçada, dependendo de como você tenta fazer isso, encaixando com essa história de suspense, a coisa pode ficar artificial, pode não soar muito legal no todo. Então a Julia soube como balancear muito bem esses dois aspectos. E as passagens que tiveram as piadas, por exemplo, várias vezes eu me peguei dando risada alto. E isso não me tirava do clima geral da história de tensão. As cenas em que ela descreve os episódios, né, de paralisia do sono são completamente angustiantes. Então eu senti aquela coisa do terror, aquela coisa do medo, da angústia mesmo, sendo que eu não sou uma pessoa que normalmente se envolve em livros de terror, né? É difícil eu realmente entrar nesse clima e a Julia conseguiu me colocar ali. Como ela conduz o suspense todo muito bem, a gente passa a história inteira querendo saber o que tá acontecendo, se esses episódios que a Talia tá tendo são reais, é cabeça dela, pra onde a história vai ser encaminhada e quem tá por detrás dos desaparecimentos que estão acontecendo ali na faculdade, porque, enfim, por mais que os episódios da Talia deixem margem aí de serem reais ou não, os desaparecimentos são de fato verídicos. E aí também o que eu gostei é que a Julia colocou uma reviravolta na história, ela me enganou direitinho, ela foi me levando por um caminho pra acreditar que era um determinado desfecho, pra lá no final botar essa reviravolta aí e encaminhar o desfecho pra outro lado. Como a gente tá falando de uma novela, a gente tem menos eventos acontecendo na história e também uma menor profundidade da forma de como eles são narrados. Então é uma história realmente mais ágil e que foi muito bem desenvolvida dentro desse espaço que ela tinha pra ser trabalhada. Já em Eu Estou Aqui, da Clara Savelli, a questão sombria, ela vai pra um lado diferente do que a Julia foi. Se no da Julia a gente tinha mais uma questão sobrenatural, o que tem de sombrio aqui na novela da Clara é o fato dela ser extremamente humana e em grandes aspectos muito próxima da nossa realidade. A Ariela da Clara, como o próprio nome indica, é inspirada na personagem Ariel, da Pequena Sereia, e a Clara já fez bem mais correlações, né, entre a novela dela e o desenho da Disney do que aparece na história da Julia, o que não é uma crítica, é simplesmente a forma de como cada autora resolveu trabalhar a sua história. Então na história da Clara a gente vai identificar não só episódios que remetem à história do desenho, mas também várias correlações entre os nomes dos personagens. E se no desenho da Disney a Ariel é uma sereia que sonha em sair do mar para ir à terra, na história da Clara a gente tem o contrário, porque a Ariela faz parte da marinha e o sonho dela é viver embarcada, trabalhando nesse meio que é predominantemente formado por homens, e é esse o grande ponto da história. O pai da Ariela é um almirante super renomado ali na marinha e ele lutou a vida toda para impedir que a filha seguisse os passos dele, porque ele não acha que esse meio é para ela, então ela não tem esse apoio familiar, e desde que ela se dedicou, né, a essa área, todos os estudos que ela fez, ela sempre teve que dar o dobro da dedicação dela para provar o valor dela, tanto porque ela é mulher e ninguém ali ao redor acredita que ela possa conseguir, como também ela é filha do almirante e as pessoas acham que ela só consegue o que ela consegue porque afinal ela é a filhinha do papai. E aí quando ela consegue se destacar como melhor da turma dela e ganha a oportunidade de enfim ir para o mar, as 2 semanas que ela vai passar embarcada acabam por ser o maior pesadelo da vida dela. E a cena do prólogo, então logo a cena inicial que a gente tem, é da Ariela em um tribunal, porque ela matou um dos companheiros dela. E aí a gente volta no tempo pra entender o que foi que aconteceu, como que ela chegou nesse ponto de matar alguém. Ou seja, falando assim, e pra quem acompanha o trabalho da Clara Savelli, já dá pra ver que ela trabalhou uma história bem diferente do que ela tá habituada a escrever. Então a Clara Savelli é autora de Young Adults, escreve histórias que são super fofas, super gostosas da gente ler. Nesse caso, mesmo que ela tenha mantido essa narrativa que é muito gostosa de se acompanhar, o estilo da história é bem mais pesado do que tá no repertório em si da Clara. E ela se saiu muito bem na maneira de como ela trabalha a história. Vale dizer que ela tem vários gatilhos para abuso, para violência, para estupro. Então se você for sensível a um desses temas, é melhor você não ler essa história ou estar preparado para lê-la. Mas ainda assim eu acho que a maneira de como tudo isso aparece na história, por mais que a violência esteja presente ali, existe uma atenuada na forma de como ela é contada. A Clara também, ela insere passagens que são mais leves, que são mais divertidas, e tudo isso tira um pouco do peso da narrativa. Os momentos em que a gente tem essas cenas mais pesadas,
camadas, eles dão mais tensão pra história e também fazem com que a gente se aproxime muito da protagonista. Ela passa por vários episódios que são completamente injustos, então isso dá muita raiva na gente. E sendo mulher, a gente fica ainda mais revoltada por aquilo que ela passa, porque a gente sabe que as coisas que ela escuta não são mentira, não são invenção da Clara, são coisas que acontecem de fato por aí, e que da mesma maneira que elas não são ouvidas na história e que as pessoas acham que não tem nada demais, acontece assim também na realidade. Com a mulher, na maioria das vezes, sendo a culpabilizada pelos fatos, responsabilizada por algo em que, na verdade, ela foi uma vítima. Algo que é muito legal também é que a Clara Savelli é formada em Direito, então a maneira de como isso aparece na história é muito bem embasada, porque é algo do qual a Clara tem conhecimento, e o fato também dela ter colocado narrativas diferentes na história, né? Então, além da narrativa da Ariela, a gente tem transcrições do julgamento, a gente tem notícias divulgadas em jornais, tudo isso incrementa a narrativa, faz dela mais interessante e mais gostosa de ser lida. O principal aqui é a mensagem que a Clara quis passar, fazendo uma denúncia a algo que é tão comum a tantas mulheres, a dificuldade que se tem ainda de mulheres ocuparem espaços que são predominantemente masculinos, as inúmeras diferentes formas das mulheres sofrerem violência pelo fato delas serem mulheres, mas acima de todas essas denúncias existe também uma mensagem muito grande de conforto, de esperança, que eu acho que era bastante importante na história também. Eu passei a leitura toda aflita, torcendo pela Ariela, e eu gostei bastante da resolução que a Clara deu pra ela, a personagem merecia. Se você já leu alguma das novelas da Femme Fatale, ó, conta pra mim aqui nos comentários. Se você ainda não leu, aproveita no box de informações pra conhecer todas as obras que já foram publicadas. Uma das coisas que eu mais gosto dessa antologia é ver a maneira de como cada autora resolveu trabalhar essa história, o olhar que cada uma resolveu ter. E se você gostou desse vídeo, tem, ó, 3 coisas que você pode fazer. A primeira delas é deixar aqui sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se inscrever aqui pra assistir os outros conteúdos, porque, né, se você gostou desse, de onde veio esse, tem mais. E ativar o sininho, porque daí sempre que tiver vídeo novo, você recebe o aviso. Me acompanha também nas redes sociais, que a gente costuma ter um contato mais próximo por lá. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.